A mensagem de hoje tem a ver com a série Homens da Bíblia, só que hoje eu quero trazer para você uma meditação a respeito de conselhos. Conselhos que nós damos, conselhos que nós recebemos. Fique ligado. Sobre isso, eu me lembrei daquele texto de Daniel na Cova dos Leões. Vocês conhecem esse texto, a maioria das pessoas conhecem. Se não conhecem, já ouviram falar de Daniel e já ouviram falar dos leões. Familiarizado com Daniel e com os leões. E a gente vai ver alguns tópicos interessantes e depois a gente vai para uma parte um pouco mais prática. Mas vamos olhar o que acontece aqui. No capítulo 6 de Daniel, a gente tem a descrição do que aconteceu. E o que aconteceu, eu vou resumir e depois vamos ver os textos. O resumo é o seguinte: Daniel sobressaiu como um líder, os outros ficaram com inveja dele, fizeram uma pressão com o rei, para o rei determinar lá um decreto, e Daniel foi acusado e o rei jogou ele dentro da cova dos leões. Basicamente é essa a questão, só que ele não morre, e a gente vai ver isso daí. Então vamos dar uma olhadinha. Capítulo 6, de 1 a 3, diz assim: Dario foi o imperador do Império Medo-Persa. É o império que sucede ou que vence a Babilônia, os babilônicos, tá? Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. Uma posição lá no governo, certo? 120 pessoas. E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo em todo o império. Vocês se lembram da história de Daniel? Daniel ele foi levado jovem, né, para a Babilônia e tudo, né? E ele foi levado, e ele e os seus amigos, e tem algumas histórias incríveis. O livro de Daniel é um livro muito importante na Bíblia, porque é um livro também profético em relação aos últimos dias. Muita coisa incrível tem lá nesse livro. Mas esse caso em particular mostra o seguinte: eu fico pensando sempre assim, quando você leva Deus a sério, o que acontece com a sua vida? Você é honesto, você trabalha direito, você respeita os horários, você respeita as pessoas, você respeita as leis, consequentemente você sobressai. É sempre assim. A história é a mesma de Daniel com um monte de outras pessoas que já passaram pela mesma situação. Porque quando ele cresceu junto com ele quem? O olho gordo dos caras, né? Quer dizer, a inveja cresceu, né? A maneira que as pessoas viam Daniel e diziam, não, ele não pode ser esse cara. Que ele tinha 120, ele estava com mais 2, né? Como 3 supervisores de 120. Só que Dario gostava tanto de Daniel que falou, eu vou puxar esse cara para cima. E aí o que acontece? Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. É aquilo que eu acabei de falar. Quando você leva Deus a sério, você vai exercer, você vai mostrar um testemunho que é um testemunho maravilhoso. Então, eu duvido muito da integridade de uma pessoa que não leva a sério aquilo que precisa ser feito, como funcionário, como patrão, como, sei lá, pai, como, né? Uma pessoa que não leva a sério as regras, eu duvido muito da integridade dessa pessoa, porque é uma pessoa que está, de alguma maneira, está sendo enganada por si mesma, coração enganado, né? Mas, o que é interessante, que os inimigos de Daniel procuraram e não acharam. Isso que é legal, né? Porque uma coisa é aquilo que está ali, né? E outra coisa é quando você procura. Então veja a integridade de Daniel, a lisura de Daniel. Sabe, gente, eu acho que nós aqui já estamos com idade suficiente para saber uma coisa, que não vale a pena ficar dando voltinha, que não vale a pena fazer nada errado.
né, que não vale a pena. Tem um ditado popular, não é bíblico, não é versículo, mas que diz assim, que a mentira tem perna curta, né? Mas é verdade, se acha, né, e aparece. E quando aparece é pior, né? Porque a hora que aparece escandalosamente grande. Bom, quando os inimigos não encontram nada na integridade moral de Daniel, eles falam, então agora vamos atacar a sua fé. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Já que não dá para pegá-lo na sua integridade moral, ética, né? Vamos pegá-lo na fé. Essa é a história de sempre, né, gente? É a história de sempre. E o que acontece nesse meio de campo aí? O que acontece é o seguinte, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, porque é uma coisa horrível isso, né? Um contamina o outro, a inveja é uma desgraça, né? Um contamina o outro. São 120, mais 2, tirando Daniel, né? São 122 pessoas que entraram em comum acordo para conversar com o rei. Sobre o quê? Olha o texto. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores, tem mais gente do que a gente estava imaginando, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Interessante isso. Quem em sã consciência aceita um negócio desse? É um conselho que está sendo dado, não é? Nós chegamos a um acordo que qualquer pessoa que fizer uma oração que não seja uma oração ao Senhor, oração ao rei, seja jogado na cova dos leões. Porque eles sabiam que Daniel não ia cair nessa. Eles sabiam, tinham certeza que iam jogar ele no buraco. Tinham certeza. Agora, o meu tema nessa ministração é sobre conselhos. Veja que essas pessoas se tornaram conselheiros do rei e foram conversar com o rei e pressionaram o rei. É assim como acontece hoje quando vem os prefeitos estão em Brasília, os governadores estão em Brasília, né? Os fulanos estão com os senadores e com não sei quem estão em Brasília para conversar com o presidente, certo? Só que isso aqui era muito pior. Por quê? Porque o rei, ele tinha a palavra absoluta. Tanto é que ele aceita esse conselho de que nos próximos 30 dias ninguém pode fazer oração a não ser para ele. Lendo o texto, a impressão que eu tenho é que Dario caiu numa cilada e ele mesmo não queria isso. Dá uma olhada. Daniel 6:9, o rei Dario assinou o decreto. Acontece que naquela época existia uma frase lá que eles diziam que era: o decreto medo-persa não pode ser revogado. Isso era uma lei. Quando Dario assina o decreto, ele mesmo não podia voltar para trás, não poderia voltar atrás. Ele não poderia. Não tinha como fazer isso. Só que eles aqueles inimigos de Daniel, foram ir conversar com Daniel, né? Ó, Daniel, o negócio é o seguinte, existe agora uma lei aqui, meu amigo. E aí, o que você vai fazer? Qual foi a reação de Daniel? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Isso que é um cara macho. Não é verdade? Veja, gente, quando uma pessoa tem fé, eu acho que Daniel pensou assim, se é para morrer, que eu morra, mas que eu não me corrompa e que eu não ofenda a Deus. Essa é uma frase que eu uso muito quando eu aconselho as pessoas. Eu digo, fulano, você está com medo daquilo, você está com medo disso, mas você não tem medo de Deus, né? Você não tem medo de ofender a Deus, você não tem medo de pecar contra Deus. O seu negócio é não ficar sem dinheiro, é não ficar sem isso, sem aquilo. Agora, Daniel mostrou a sua integridade espiritual total aqui, né? Ele simplesmente continuou fazendo o que ele sempre fez. Orava ao Senhor, pronto. Não levante a mão, não precisa comentar, não precisa nem olhar para mim com aquela cara de que eu te pego na saída, não precisa. Eu vou te fazer uma pergunta. As pessoas com quem você trabalha sabem que você é cristão e que você ama a Deus e que você ora e tudo, elas sabem, não precisa responder.
Eu me lembro uma vez que eu estava atendendo um gerente no Canadá, gerente de concessionária. Eu estava sentado com ele e o dono da concessionária reclamava muito dele porque ele enchia a cara, sabe? Bebia muito. Mas não durante o trabalho, ele fazia isso fora. Mas cidade minúscula, um trombava com o outro o tempo todo. E eu ficava ouvindo aquelas coisas e tudo, aí um dia eu sentei com ele e falei, vamos conversar, está na nossa hora de bate-papo, vamos trabalhar, beleza. Começamos a conversar, uma coisa, outra. Eu falei, você não está legal, né? Ele falou, não estou. Estou com uma situação assim, e contou a situação. Eu falei assim, olha, posso fazer um parênteses aqui na nossa conversa? Isso aqui, eu estou aqui em nome da Ford, mas agora vamos falar entre dois homens aqui? Ele falou, pode. Eu falei, é o seguinte, eu sou cristão, além de cristão eu sou pastor, eu estou vendo a sua dor, a sua dificuldade, eu quero só saber uma coisa, posso orar por você? Ele falou, pode. Porta fechada, peguei na mão dele, orei com ele, ele se sentiu melhor, continuamos a nossa conversa. Por que não, né? Qual o medo que a gente tem? Qual o medo que a gente tem de falar, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu obedeço a Deus? Eu vou dizer para vocês qual é o medo que a gente tem. É que a hora que você faz isso, eles põem uma lupa na sua vida. Aí começa a procurar buraco. Bom, já que você é crentão, né, vamos ver como é que você é. Aí botam uma lupa, e aí começa a análise. Mas eu não sou perfeito, você não é perfeito. A única coisa que eu preciso é andar na linha. Se eu andar na linha, eu erro também, você também erra, mas eu não vivo no erro. Então a gente pensa nisso, sabe? Daniel mostrou quem ele era na boa. É isso? É. Então tá bom, vou orar, vou falar com Deus. Mais nada para fazer. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Que situação, hein? Que problema é esse? Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel, porque ele gostava de Daniel. É aqui que eu vejo que ele foi enrolado por um conselho ruim, né? Ele ouviu a conversa dos caras, assina aqui, assinou, e foram pegar bem o Daniel que ele gostava, o Daniel que ele queria colocar na posição mais alta do seu governo. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Lembra disso? É interessante que os inimigos, eles são ousados, não é? O cara fala com o rei, o rei podia tudo, mas o cara fala com o rei como se, quando eles querem alguma coisa, eles vão atrás até conseguir, até o rei recebe um conselho ruim, né? Vamos continuar. E aí, diz o texto que Daniel, o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. É isso que acontece quando a gente aceita um conselho ruim. E a gente aceita. Quando você aceita, você descobre que você foi enrolado. Que a armadilha pegou você. A armadilha pegou o rei. Por que ele não conseguiu dormir? Só porque ele gostava de Daniel? Não, porque ele percebeu que era a maior bobagem do mundo esse decreto, né? Então o rei, Daniel vai para a cova dos leões e eu pus o rei na cova da sua angústia, né? Cai no buraco da sua angústia, da sua tristeza. É isso que acontece quando a gente ouve conselhos e aceita certos conselhos. Mas vamos continuar. Primeiro milagre que eu encontro aqui. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Milagre
Ele caiu numa cova de leões. Gente, nós não sabemos o que é cova de leões, certo? Você malemar viu um leão no zoológico. Velho, coitadinho do leão velho, cansado. Às vezes ele veio do circo, ficou pulando lá a vida inteira, para um lado, para o outro, e foi cair lá no zoológico. Aí você olha e fica impressionado com o rugido dele, porque ele tem um rugido que é um negócio sério, né? O tamanho do bicho, mas a gente não sabe o que é isso aqui. Isso aqui é o seguinte, isso aqui você imagina, são leões, não é um. Cai um ser humano na cova dos leões. Primeiro milagre. Daniel 6:24, consequências do mau conselho. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões. Tiraram Daniel e puseram os caras, junto com as suas mulheres e os seus filhos. É isso que acontece quando a gente faz coisa errada, sofre todo mundo. Guarda isso na mente, são princípios, certo? Você não vai sair daqui, alguém vai te jogar na cova dos leões. Mas são princípios espirituais, olha que sério isso, né? As mulheres que não tinham nada a ver com isso e os filhos que não tinham nada a ver com isso foram jogados também na cova dos leões. O que aconteceu? Será que aqueles leões estavam com fome? Antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, Daniel não foi salvo porque ele ficou batendo papo com os leões. Ele não foi salvo porque os leões estavam com a barriga cheia. Ele foi salvo porque Deus o protegeu. Há momentos em que Deus vai nos proteger, vai nos tirar das covas dos leões. Há momentos em que a gente vai sofrer. Mas a questão toda a Bíblia diz assim, que ninguém sofra por conta da sua desobediência. Que ninguém sofra como bandido, como ladrão, como mentiroso, né? Se há algum tipo de sofrimento, que seja o sofrimento daqueles que amam a Cristo e vão apanhar nesse mundo por conta disso. Milagre número 2. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Obviamente ele está falando aqui de todo o império dele. Paz e prosperidade. O rei escreveu, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Que incrível, né, gente? Quando você anda com Deus, pessoas serão abençoadas. Quando você não anda com Deus, cai todo mundo na cova também. Quando você anda com Deus, você inspira outras pessoas a seguirem a Cristo. Pensa nisso. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim, puxa vida, eu queria ser como você. Poxa, eu acompanho a sua vida, você luta, você tem dores, você tem dificuldades, mas você tem fé, você está sempre orando pelas pessoas. O que acontece com você? O que acontece é que eu sirvo a Jesus, né? Aí o que acontece? As pessoas são inspiradas por isso. Olha, Dario fez um decreto, gente. Dario fez um decreto. Que coisa mais linda, né? Aqui eu quero entrar numa parte agora um pouco mais prática do nosso dia a dia. E eu quero falar sobre duas coisas. A primeira é como dar conselhos eficazes. E a segunda é como receber conselhos. Vamos lá? Porque todo dia a gente está dando algum conselho para alguém, não está não? Às vezes você está falando do trabalho, às vezes você está falando... Mas vamos lá. Primeira coisa, o que é importante? Importante é conhecimento e experiência. O que você sabe sobre o assunto? Alguém te pediu uma informação, um conselho, perdão. Pode ser um conselho no seu trabalho. Alguém pediu um conselho sobre família. Alguém pediu um conselho sobre a vida, sei lá. O que você sabe sobre o assunto? O que você já viveu? O que você já experimentou na sua vida pessoal ou profissional? O que realmente está acontecendo? Você tem que perguntar o que está acontecendo. E quais interesses estão em pauta? Por muitos anos na minha vida, como pastor, as pessoas vêm, pastor isso, pastor aquilo, pastor isso, pastor aquilo. E eu, geralmente, isso desde a minha mocidade, eu assumi o ministério pastoral, eu tinha 24 anos de idade. E o que eu fazia? Eu dizia assim, olha, a Bíblia diz isso, tal, a Bíblia diz isso, tal, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Foi o que eu aprendi a fazer e era o que eu fazia. Só tinha um problema. O problema é que nem sempre o que as pessoas trazem para você é a verdade. Que todo mundo esconde alguma coisa. Então eu aprendi
há alguns anos, e eu tenho procurado fazer isso até hoje, mesmo assim ainda é difícil, o que é que realmente está acontecendo? Poxa vida, meu filho é desobediente. O que está acontecendo? Quando que ele é desobediente? O que você faz para ele brigar com você? O que você faz quando você briga com ele? O que você faz quando ele briga com você? O que você faz quando ele desobedece à mãe? O que você faz quando ele fala mal de alguém? O que você faz quando... Eu tenho feito esse tipo de pergunta e é interessante, as pessoas ainda assim querem esconder. Então, por exemplo, não tem nenhum caso aqui, tá? É totalmente fictício. A pessoa chega para mim e diz assim, por exemplo, meu filho é desobediente. Né? Eu digo, e aí, mas o que você faz quando ele é desobediente? A gente faz o que todo pai faz, né? É difícil, viu, pastor? É uma luta, viu? Olha, o senhor não tem ideia. Eu interrompo a pessoa e digo, o que é que você faz quando ele fica desobediente? Sei lá, gente, não fica legal, eu não sei mais o que fazer. Dá licença, o que é que você faz quando ele fica desobediente? O pessoal olha para mim e eu digo assim, eu quero saber, o que você faz? Você grita? Você briga? Você bate na mesa? Você dá um tapa na orelha do cara? O que é que você faz? Eu quero que você me dê detalhes. As pessoas não gostam de fazer isso. Por quê? Porque o pai que está pedindo ajuda para o filho desobediente, muitas vezes é o pior dos desobedientes, é o mais ruim que tem dentro de casa. Acontece. Então, o que está acontecendo de verdade? Quais são os interesses que estão aqui em pauta? No trabalho. Me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, estou precisando disso. Eu preciso de não sei o quê. É um negócio. O mercado mudou. Quais são os interesses que estão em pauta aqui? Tem interesse aqui, tem interesse aqui, tem interesse aqui, tem seu interesse. Quais são os interesses? Você precisa saber. Então, quando você vai dar um conselho, lembra sempre, você precisa de conhecimento e experiência. Tudo bem, gente? Segundo, todos nós precisamos praticar a escuta ativa. Escuta ativa é aquilo que eu falei, pergunte com clareza, ouça com interesse e seja empático. Sempre. Pergunte, o que está acontecendo? Como que é isso? Mas me dê mais detalhes, me dê mais detalhes, me dê mais detalhes. Mas escute e ouça com empatia. Sabe qual é o grande problema nosso, gente? Eu encontro isso em todas as empresas com as quais eu trabalhei ou trabalho. O povo não tem paciência para ouvir. Ninguém tem paciência para ouvir. O funcionário não tem paciência para ouvir o chefe não tem paciência para ouvir o funcionário. Ninguém tem paciência para nada. Todo mundo quer falar porque todo mundo sabe de tudo. É todo mundo com o nariz empinado, todo mundo soberbo, todo mundo sabe de tudo. Sabe por que as pessoas não gostam de ouvir? Porque ouvir implica eu ter que parar com os meus pensamentos. Sabe quando alguém está falando e você fica assim? A cabeça, parece que a gente está quase ouvindo aquele barulhinho. Né? Os pensamentos estão aqui trabalhando para quê? Para você interromper a pessoa e falar alguma coisa. Então é assim, Por exemplo, alguém chega para você e diz, cara, puxa vida, eu atrasei porque o ônibus quebrou. Isso daí aconteceu comigo uma vez, você não tem ideia, e foi difícil, e foi complicado. Mas quem que perguntou para você que aconteceu com você? Não consegue ouvir, ficar ouvindo, só aumenta a orelha desse tamanho e ouve, não consegue? Fica disputando com a outra pessoa, concorrendo com a outra pessoa. Né? Você já foi visitar pessoas no hospital? Às vezes a pessoa está lá no hospital. Eu sei que nós, homens, somos diferentes. Tem alguns que são diferentes, mas visita hospitalar é visita rápida. Não é, doutor? Não é. A visita hospitalar é visita rápida. Por quê? Porque as pessoas estão... O doente está cansado. Aí você chega lá e o doente... tá difícil aqui. Porque eu tive uma tia que também não sei o que teve um câncer. Mas, fica tranquilo, minha tia está viva até hoje. Que isso vai fazer? Não, eu estou querendo animar a pessoa. Você está querendo animar? Você está querendo animar? Ouça. Com empatia. Com empatia. Poxa, sinto muito que esteja acontecendo isso com você. Olha, estamos aqui para orar, você conta com a gente. Deus te abençoe. Estou indo porque outra pessoa tem que entrar no quarto. Vai embora. Seja empático. Escute. Chama-se escuta ativa. Tá? Valores e objetivos. Ou seja, se você vai dar um conselho para alguém, esse conselho tem que ser baseado nos seus valores, certo ou não? O que você acredita, o que é importante para você, são seus valores. Né? Quais os objetivos pessoais, quais os objetivos empresariais? O que está acontecendo aqui que onde que você quer chegar com isso? Essa é uma pergunta que eu tenho feito para as pessoas, é muito interessante. Você faz assim,
A pessoa fala assim, eu vou ter uma reunião. Eu fiz isso uma vez, faço sempre, mas com um dono de um grupo muito grande aqui do Brasil, e ele falou, eu vou ter uma reunião muito importante lá com o pessoal do RH, não sei o quê. E eu falei, tá, e o que você espera dessa reunião? Objetivo, certo? O que você espera dessa reunião? Eu espero que dê tudo certo lá, que resolva, não sei o quê. Tá, então vamos fazer uma coisa? A gente estava fazendo via vídeo. Eu falei, você tem uma caneta e um papel aí? Tenho. Pega a caneta e o papel, por favor. Um senhor de 70 e poucos anos. Pegou o papel. Falei, ok, escreve a primeira coisa que você quer que aconteça ao fim dessa reunião. Escreveu. E a segunda coisa? Ele escreveu. Acho que deu umas três tópicos. Eu falei, pronto, você tem a sua reunião pronta. Ele falou, sabe, eu estava acostumado a contar história. E quanto mais velho a gente fica, mais cheio de história a gente tem, né? Contar história, dar volta. Eu falei, não, você vai ser objetivo. O que é que você espera disso? Objetividade. Então, na verdade, eu não dei um conselho para ele, eu só fiz ele pensar no que ele quer, para evitar que ficasse, né? Fica uma reunião de 10 horas e não resolve nada. Né? Tudo bem até aqui, gente? Agora, como você lida com conselhos errados? Se você fosse Dario, o rei, né? Aquele monte de político vem conversar com você, cada um oferecendo alguma coisa, ou cada um dizendo, todos nós concordamos, todos nós. Como que a gente faz com conselho errado? Primeiro, faça uma avaliação crítica. Primeira coisa que você tem que fazer é não se impressionar com quem deu o conselho. Sabe o que quer dizer não se impressionar com quem deu o conselho? É que às vezes a gente diz, mas foi o fulano que falou, foi o pastor que falou, foi meu avô que me deu esse conselho, foi minha mãe. Calma, separa as coisas e ouve qual foi o conselho, que às vezes o conselho foi dado pela sua mãe, mas é ruim o conselho, né? Então não se impressione com quem deu o conselho. Seja sempre fiel aos seus valores e tenha coragem para discordar, se for o caso. Ouviu? O que Dario tinha que ter feito? Só um minuto. Sobre o que vocês estão falando? Não, porque isso é o quê? Calma. Primeira coisa que eu vou fazer, vocês voltem amanhã, porque eu vou pensar sobre isso. Se ele pensasse, ele ia dizer, Daniel é judeu, Daniel é exilado. Eu já sei quem é Daniel. Ele vai orar e ele vai entrar pelo cano. Não vou fazer esse troço. Cuidado para não decidir as coisas muito rapidamente. Né? Como é que se diz lá, John, em inglês? A gente precisa dormir com isso, né? Sleep on it. Dorme com isso. Bota no travesseiro, pensa. Segundo, procure outros conselheiros. Procure outras pessoas que sejam maduras, pessoas que você confie, né? Procure outras pessoas. Fulano, me deram um conselho. O que você acha disso? Me falaram que o melhor negócio é esse. O que você acha disso? Você já fez algum negócio desse tipo? Você já passou por essa situação? Você já teve alguma situação assim parecida com isso? Né? Me ajuda aqui a pensar. Né? Procura alguém que você confie. Outra coisa importante é, em caso de você aceitar o conselho e entrar pelo cano, que é quando você aceita um conselho errado, seja humilde, retome a situação, peça perdão e aprenda com a experiência. Eu não sei por que nós temos essa mania de ficar amaldiçoando a situação. Que vai me acontecer com um negócio desse? Né? E tem uns mais animadinhos aí, solta palavrão e joga para tudo, não sei o quê. Né? Resolve alguma coisa? Vocês já viram resolver alguma coisa? O cara irritado, xingando. Você já viu alguém resolver assim? Não resolve. Pense, seja humilde para dizer, errei. Errei. Ouvi um conselho errado, acreditei, pensei que fosse a melhor alternativa e descobri que não é nada disso. Ajuste os processos, a tomada de decisão, reavalie de quem você vai receber orientação no futuro, ou seja, pare e pense, tá bom, o que eu vou aprender dessa situação? Vocês já ouviram falar, eu já falei aqui também, vocês já ouviram falar sobre uma teoria chamada de mindset? Tem o mindset fixo e o mindset de crescimento. Já ouviram falar sobre isso? Quem já ouviu falar? Mindset é como você pensa, a sua mentalidade, a sua maneira de pensar. O mindset fixo é aquela pessoa que é aquele que vai xingar, que vai brigar, que vai se descabelar, que vai dizer que vai botar uma corda no pescoço e vai pular de uma ponte. Esse é o mindset fixo.
O mindset de crescimento é aquela pessoa que vai dizer, tá bom, o que eu aprendi dessa situação? O que isso significou? Onde foi que eu errei? E eu quero crescer, eu quero sair desse buraco, eu quero ir para algum lugar. Isso vai acontecer com a gente a vida inteira, não acontece, gente? Quem só toma a decisão certa aqui na vida? Deixa eu ver aqui, deixa eu conhecer o atleta. Não tem, não é? A gente erra, né? E às vezes a gente erra por conta de ouvirmos conselhos errados. Então aqui fica a nossa reflexão. Como que você tem dado conselhos e como você tem ouvido conselhos? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Quero te agradecer, ó Deus, pela bondade do Senhor, que enche o nosso coração de vida e que nos ajuda, Senhor, a vir aqui numa segunda-feira e pensar sobre coisas tão sérias, tão importantes. Obrigado, Senhor, pela experiência de Daniel, porque foi a experiência de Daniel que moldou hoje à noite para nós, ó Deus, a história de um homem de fé, um homem que sabia que se alguém deveria julgá-lo, deveria ser o próprio Deus. E ele confiou no Senhor. E o resultado foi maravilhoso. Senhor, ajuda-nos, Pai, a sermos homens que tenham essa atitude. Um coração puro na Tua presença, um coração que quer fazer a Tua vontade e um coração que não se vende às propostas deste mundo. Em nome de Jesus. Amém.